Olá e bem-vindos! Vamos direto ao ponto com uma pergunta para a gente pensar um pouco. O que é o voto? A gente aprende que é um dever cívico, né? Quase sagrado. Mas na vida real, é um direito que se pode usar ou não. Ou, e aqui a coisa fica esquisita, será que pode ser uma mercadoria? Algo que se compra e vende? Essa pergunta, por mais desconfortável que pareça, está no centro de um debate bem quente hoje em dia sobre a saúde da democracia. Exatamente. E o material que a gente tem para analisar hoje é justamente isso, um verdadeiro ringue de ideias. São vários trechos de uma discussão onde nossos economistas, juristas e cidadãos comuns jogam na mesa umas propostas bem polêmicas. A gente vai ouvir argumentos sobre voto obrigatório, sobre pagar para as pessoas votarem e até, pasme, sobre a ideia de um mercado totalmente livre de compra e venda de votos. E a nossa missão aqui é tentar desvendar essa confusão toda. Vamos mapear os argumentos, sabe? Entender de onde eles vêm, quais são as tensões entre eles. E, o mais importante, extrair as ideias que realmente importam. A gente não está aqui para dizer o que é certo ou errado. A ideia é explorar a lógica por trás de cada proposta e entender o que está em jogo. Então, vamos começar pelo começo, pela ideia mais tradicional de todas. Ok, vamos lá. A ideia de que votar é um dever. Eu confesso que tenho uma certa dificuldade com isso. A liberdade de não participar não é tão importante quanto a de participar. Forçar alguém a ir à urna, tipo na Austrália, com multa e tudo, não parece um pouco contraditório com a própria ideia de liberdade que a democracia prega? É uma contradição aparente, né? A defesa dessa ideia se baseia num conceito de responsabilidade mútua. A economista Dambisa Moyo, ela é muito direta nesse ponto. O argumento dela é o seguinte: se você vive num país e se beneficia de tudo que é público, estrada, segurança, hospitais, você tem uma contrapartida. Parte de ser um bom cidadão é participar das decisões que moldam esses bens. Não é um direito isolado, sabe? É parte de um contrato social. Ah, entendi. Então a cidadania não é tipo um cardápio onde a gente só escolhe os benefícios que quer, é um pacote completo e a participação política é, digamos, o preço de entrada para ter acesso a tudo isso. Uma troca. Exatamente essa a lógica. E ela vai além. Ela diz que as escolhas na urna não afetam só você, mas seus filhos, seus netos, as gerações futuras. Por isso, na visão dela, não só é justificável, como ela preferiria penalizar quem escolhe não votar. É uma visão bem dura de responsabilidade cívica. E essa ideia de que a participação fortalece o sistema todo é reforçada por outra voz nos materiais, a de Minouche Shafik. Ela diz que o que realmente faz um país dar certo, no fim das contas, é a qualidade das suas instituições. E o que alimenta essas instituições? Justamente o engajamento das pessoas. Quanto mais gente participa, mais fortes e legítimas as instituições se tornam. E isso, segundo ela, reflete direto na economia a longo prazo. O que nos leva ao contraponto direto e muito poderoso do jurista Richard Posner. Ele ataca a premissa central de tudo isso. A pergunta que ele faz é: por que a gente quer tanto forçar ou, nas palavras dele, subornar pessoas que estão completamente desinteressadas ou desinformadas sobre política a votar? Para ele, o resultado disso é o caos. Como assim, o caos? Ele argumenta que o risco é que essas pessoas obrigadas a estar ali votem de forma totalmente aleatória. Talvez decidam no cara ou coroa, ou, como ele aponta que pesquisas mostram, simplesmente escolham o primeiro nome que aparece na cédula. Para o Posner, isso não só não melhora a qualidade da democracia, como piora. Ele chega a dizer que a ideia de multar quem não vota, como na Austrália, é terrível, porque o voto dessas pessoas seria ainda mais irresponsável. Mas essa visão do Posner não é um pouco, sei lá, elitista? Quer dizer, quem é que define o que é um voto informado ou responsável? A gente não corre o risco de criar uma democracia onde só a opinião de quem tem tempo e recursos para estudar política é que vale? Essa é a crítica exata que se faz a esse tipo de argumento. Ele abre uma porta perigosa. No entanto, a perspectiva dele não é tanto sobre quem merece votar,
mas sobre o resultado agregado. Ele está preocupado com o fato de que um grande número de votos aleatórios pode distorcer a vontade daquela parcela da população que realmente tem uma preferência clara, seja ela qual for. Mas a sua provocação é perfeita, porque nos leva a uma outra forma de enxergar o não voto. Que seria? E se a pessoa não é desinformada, mas justamente o contrário? Um dos participantes da discussão, Ryan, argumenta que não votar pode ser uma forma muito consciente e legítima de protesto. É uma declaração política que diz, olha, nenhum dos candidatos na minha frente me representa. Nesse sentido, o ato de se abster é tão político e deliberado quanto o ato de votar. Ok, forçar as pessoas a votar tem essa resistência enorme. A gente viu os dois lados. Mas se o objetivo final é só aumentar a participação, talvez a gente esteja usando o chicote quando a cenoura funcionaria melhor. E se, em vez de punir, a gente pagasse? É exatamente para aí que a discussão vai. Essa ideia surge como uma alternativa pragmática. A própria Dambisa Moyo, que defende o voto obrigatório com unhas e dentes, admite que é uma proposta difícil de vender politicamente em muitos países. Então ela mesma se pergunta, qual a alternativa para aumentar a participação? E a resposta dela é, de novo, bem direta. A única outra opção é oferecer um incentivo, ou seja, pagar. Essa eu não esperava. Pagar para votar como uma medida de segurança eleitoral? Como isso funcionaria na prática? A lógica, segundo um participante chamado Alex, é puramente matemática. Imagina que hoje, com baixa participação, um candidato mal intencionado precise comprar, sei lá, 10 mil votos para virar uma eleição. Agora imagine um cenário onde o governo pagou um valor pequeno para todo mundo votar e a participação dobrou, triplicou. Aqueles mesmos 10 mil votos comprados ilegalmente se tornam uma gota no oceano. O poder de fraude é diluído por uma participação massiva. O custo de fraudar a eleição se tornaria proibitivo. Faz sentido. Você basicamente inunda o sistema com votos legítimos, tornando os fraudulentos irrelevantes. Mas aí entra uma questão óbvia. Quem paga? Se um candidato paga, é compra de voto. E essa é a ressalva crucial. Uma participante, a Lindsay, concorda com a ideia do incentivo, mas com uma condição muito clara. O dinheiro tem que vir de uma terceira parte totalmente neutra, como o próprio governo ou uma fundação independente. O objetivo não pode ser influenciar em quem a pessoa vota, mas apenas garantir que ela participe. Seria um investimento para fazer a engrenagem da democracia funcionar melhor. Claro, mas mesmo com essa condição, a ideia de misturar dinheiro e voto causa um arrepio, né? A oposição a isso parece ser muito mais emocional ou moral, talvez. Sim, e é uma oposição forte. O Josh e a Emily, outros participantes, expressam um sentimento que provavelmente muita gente compartilha. Pagar para votar desvaloriza o ato. Transforma algo que deveria ser um exercício de cidadania com um significado profundo em uma mera transação financeira. É como pagar para um amigo ir no seu aniversário. Ele pode até ir, mas o gesto perde todo o valor. A crítica é que isso barateia e degrada o significado do voto. Então a gente fica nesse dilema. Pragmatismo contra princípio. De um lado, a chance de ter um sistema com mais gente participando e talvez até mais seguro contra fraudes. Do outro, o risco de a gente esvaziar completamente o significado de um dos pilares da democracia. É uma escolha bem difícil. E se a gente levar essa lógica de mercado ainda mais longe? Se pagar um incentivo neutro já é polêmico, o que aconteceria se a gente simplesmente abrisse o mercado de vez? Deixasse as pessoas comprarem e venderem seus votos livremente, tipo num eBay da democracia. Isso soa como uma receita para o desastre, mas qual é o argumento teórico para algo tão radical? Deve existir um. Existe. E é uma provocação intelectual do mesmo Richard Posner. Ele diz que, puramente na teoria, o mercado de votos poderia medir algo que o nosso sistema atual ignora por completo: a intensidade da preferência de cada um. Pensa assim, eu me importo muito com a eleição, acho que o resultado vai mudar minha vida.
Você, por outro lado, acha que tanto faz quem ganhe. Nesse mercado eu poderia comprar o seu voto. O sistema passaria a refletir não só quantas pessoas preferem A ou B, mas o quanto elas se importam com isso. Na teoria, eu até consigo ver uma certa lógica distorcida, mas na prática isso seria a coisa mais antidemocrática do mundo. O bilionário da esquina poderia comprar 10 mil votos enquanto eu mal conseguiria comprar um. A ideia de uma pessoa, um voto, iria para o lixo. E o mais curioso é que o próprio Posner, que levanta essa bola teórica, é o primeiro a cortá-la. Ele mesmo conclui que na prática seria seriamente antidemocrático exatamente pelo motivo que você disse. O poder de voto deixaria de ser distribuído igualmente e passaria a ser concentrado nas mãos de quem tem mais dinheiro. Fim de jogo para a democracia. E a análise econômica vai além dessa crítica mais óbvia, certo? Sim. O economista Robert Barro traz o conceito de externalidades, que é fundamental aqui. Ele explica que a venda de um voto não é uma transação privada, como vender seu carro. A venda do seu carro afeta você e o comprador. A venda do seu voto afeta o país inteiro. Porque o resultado da eleição é um bem público que todos nós vamos ter que consumir, quer a gente queira ou não. Exatamente. A sua decisão de vender seu voto me impacta. Impacta nossos vizinhos, impacta todos. Não é uma escolha de mercado privada, porque os efeitos dela vazam para toda a sociedade. É como vender sua parte do ar limpo que todo mundo respira. Você não pode fazer isso. E para tirar essa discussão da teoria e trazer para a dura realidade, a Dambisa Moyo joga um dado na mesa que é um soco no estômago. Ela menciona uma pesquisa que mostra que 50% dos adultos americanos não conseguiriam levantar $400 para uma emergência. Agora imagine esse cenário. Para uma pessoa nessa situação, a oferta de $20, $30 para vender o voto não é mais uma escolha filosófica sobre o valor da democracia. É a conta de luz, é a comida da semana. A democracia, nesse cenário, vira um artigo de luxo e o mercado de votos se torna uma máquina de exploração onde os mais vulneráveis economicamente são pressionados a vender sua única voz política por migalhas. É assustador. Conectando os pontos, a gente vê que a lógica de mercado, quando você empurra ao extremo no campo cívico, bate de frente com os princípios de igualdade e bem comum, que supostamente sustentam a ideia de democracia. Ok, então, obrigar, pagar, vender, tudo parece ter problemas muito sérios. Isso nos leva de volta para a questão original. O que a gente faz com as pessoas que simplesmente ficam em casa no dia da eleição? Como a gente deve interpretar o silêncio de quem não vota? O ponto central aqui, levantado por uma participante chamada Nicole, é a ambiguidade desse silêncio. Para o governo, o que significa uma abstenção? É a apatia de alguém que não se importa com nada? Ou é um protesto silencioso e apaixonado de alguém que se sente tão traído pelo sistema que não vê a opção? O silêncio por si só não comunica nada. É um dado mudo, aberto a qualquer interpretação. É como receber uma folha de prova em branco. O aluno não sabia nada ou ele estava boicotando a prova? Não dá para saber. E a partir desse problema surgem algumas soluções bem interessantes no debate. Sim, a Érica e a Nicole propõem uma mudança que parece simples, mas que seria transformadora. Incluir na cédula de votação uma opção oficial de nenhum dos candidatos. Isso já seria um avanço. E a Érica vai além, sugerindo que a pessoa pudesse até escrever uma pequena justificativa. Basicamente, é como dar um microfone para o silêncio. Em vez de um voto nulo ou uma abstenção que não dizem nada, o governo passaria a ter dados claros do porquê um eleitor rejeitou a todas as opções. O protesto deixaria de ser mudo e viraria informação. E para fechar esse raciocínio, tem uma observação final de um participante, o Kevin, que meio que vira a mesa de como a gente pensa na abstenção. Ele argumenta que não votar não é um ato neutro, não é ficar de fora do jogo. Na visão dele, não votar é uma decisão muito consciente de votar pela manutenção do status quo. Uau! Como assim? Pensa bem, ao se abster, a pessoa está, na prática, dizendo: eu aceito o resultado que for decidido por aqueles que votaram. Ela está endossando o sistema como ele está
e permitindo que o resultado seja definido pelos outros. A ausência de um voto pela mudança é funcionalmente um voto para que as coisas continuem como estão. Portanto, a abstenção não é uma saída do sistema, mas uma forma de participação que, na maioria das vezes, reforça a situação atual. Então, depois de toda essa jornada, o que a gente tira disso tudo? Fica muito clara uma tensão que apareceu em todos os segmentos. De um lado, o ideal do voto como um dever cívico, algo quase sagrado e separado do mundo comum. Do outro, a realidade dos incentivos, das escolhas individuais e da lógica de mercado que invade todas as áreas da nossa vida. Vimos como tratar o voto como uma mercadoria, seja com um pequeno incentivo ou com um mercado aberto, poderia até, em teoria, aumentar a participação. Mas o custo seria altíssimo. O risco de corromper o significado do voto, de aprofundar desigualdades e de transformar a voz do cidadão em um produto à venda. O que nos deixa com uma reflexão final, uma provocação para quem nos ouve. Se não votar é, na prática, um voto para que tudo fique como está, e se o silêncio de milhões de eleitores é tão ambíguo, qual é a responsabilidade de uma democracia? A responsabilidade é apenas contar os votos que aparecem na urna de forma passiva? Ou uma democracia saudável tem também o dever de entender ativamente por que tantos votos não são depositados? A falha está no cidadão que se abstém ou está em um sistema que talvez não consiga mais oferecer a esse cidadão uma opção, uma voz que ele sinta que realmente vale a pena usar?